Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre a nomenclatura dos tempos verbais da língua portuguesa. É algo que poucas pessoas entendem, então por isso elas não usam bem os tempos verbais, porque elas não sabem, né, é o que cada coisa quer dizer. Como por exemplo, né, a gente tem três pretéritos: perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Mas o que eles significam? Vamos começar pelo nome pretérito. Pretérito é algo passado, é algo que já aconteceu, é algo que vem antes de agora. Agora a gente vai ver os tempos quando eles são perfeitos e quando eles são imperfeitos. Em termos de gramática, algo perfeito é algo que já acabou, é algo que teve uma curta duração, portanto, ele é pontual, ou seja, ele só aconteceu uma única vez e ele já foi concluído, ou seja, ele já terminou, né? Vamos ver uma frase que tem um exemplo de uma ação perfeita. Assim, eu comi feijoada. Sempre os exemplos com comida, que é a melhor coisa do mundo. Então, ó, eu comi feijoada. O verbo aqui, ação, comer. Essa ação, né, comi, ela aconteceu quantas vezes? Uma só. E ela já terminou? Sim. E ela teve uma curta duração? Sim, eu comi feijoada e eu posso colocar ontem, posso colocar há 2 horas, né? Que é uma ação que já foi concluída, ou seja, que já foi terminada. Portanto, esse tempo verbal aqui, como ele é passado, ele é pretérito. E como essa ação aconteceu uma única vez e teve um espaço curto de duração e também já foi concluída, essa ação aqui comi está no pretérito, ação no passado, perfeito. Então, por causa disso que esse tempo tem esse nome. Ação no passado, ação de curta duração que aconteceu uma única vez e já foi concluída. Por causa disso que tem esse nome pretérito perfeito. Agora a gente vai ver essa mesma ideia, porém com uma ação imperfeita. Uma ação também no passado, só que imperfeita. A gente vai ver aqui, ó. Eu comia feijoada. Comia. A gente já sente uma certa diferença de sentido, né? Comia é o quê? É uma ação no passado, mas que poderia ter sido um hábito, ou seja, acontecido várias vezes em tempo indeterminado. Claro que a gente pode colocar um espaço de tempo logo depois ali por meio de uma locução adverbial de tempo. Como por exemplo, eu comia feijoada no ano passado. Eu coloquei uma locução adverbial de tempo que mostra um espaço temporal bem amplo, bem grande. E aqui comia mostra uma ação que deve ter acontecido várias vezes, mas nós não sabemos ao certo quantas vezes que eu comi feijoada. Isso era hábito no ano passado. Isso era algo que era recorrente. Então, quando a gente tem uma ação no passado, ou seja, a gente tem um pretérito, então já vamos classificar esse tempo aqui. Vamos analisar, não vamos decorar, vamos entender. Pretérito. Essa ação, comia, ela aconteceu uma vez? Não. Ela tem um espaço curto de
ação? Não. Então, portanto, a gente tem uma ação imperfeita. E a gente tem aqui o pretérito imperfeito. Nós usamos muito o pretérito imperfeito quando os contos de fada, né, começam. Era uma vez. Quando tu lê isso, era uma vez, tu sabe quando que isso aconteceu? Não. Ou seja, é uma ação também vaga. O pretérito imperfeito, portanto, ele se presta a dois usos principais. Quando a gente quer dizer um hábito lá no passado, algo que deve ter acontecido várias vezes, ou um tempo bastante impreciso, que tu não sabe ao certo quantas décadas foi lá atrás, quantos séculos, em que ano ao certo foi. Sempre os contos de fada, eles têm esse era uma vez. Esse era, ele é o quê? O verbo ser no pretérito imperfeito. Ou seja, mostra algo indefinido, algo meio vago, meio impreciso, né? Vamos falar também sobre os futuros, que no modo indicativo, que é o modo da certeza, nós temos dois futuros. Futuro do presente e futuro do pretérito. Que é isso? É só pensar em cima deles que a gente consegue. Vou colocar duas frases aqui. Ambas estão nesses futuros que eu mencionei. Eu comerei feijoada versus eu comeria feijoada. Temos ali o verbo comer em duas aparições. Comerei, comeria. Esse comerei, eu comerei feijoada. Isso aí acontece, né? Qual é o tempo base para que algo venha a acontecer aqui? Eu comerei. Ou seja, a partir de agora vai acontecer uma coisa mais lá para frente. Eu comerei feijoada sábado. Ou seja, a partir de hoje vai acontecer uma coisa daqui a alguns dias. Por causa disso que esse futuro ele é chamado futuro do presente, que é o quê? Aquele futuro que tem como base de partida agora, o tempo atual. Agora esse outro aqui, ó, eu comeria feijoada. Esse futuro ele tem como base não mais agora, mas lá do passado, ó, eu comeria feijoada se alguma coisa lá no passado tivesse acontecido antes. Por causa disso que esse futuro aqui, ele é chamado futuro do pretérito, porque ele tem como base de partida o passado, algo que aconteceria antes e aí esse tempo verbal poderia acontecer. Por causa disso que, em certas gramáticas mais antigas, esse tempo aqui, comeria, ele é chamado de condicional. Por quê? Porque ele exprime uma condição, algo que poderia acontecer, se outra coisa antes também tivesse acontecido. E, para terminar esse assunto da nomenclatura dos tempos verbais, a gente já estava esquecendo um tempo que é pouquíssimo utilizado hoje na fala e na escrita ele está mais nos clássicos literários. E ele também se usa muito em frases feitas de uso da nossa língua. Como, por exemplo, quem me dera tal coisa. Esse dera ele é o verbo dar no pretérito mais que perfeito. Quando os verbos terminam em ra, só que sem acento, portanto ele é uma sílaba fraca, átona, nós temos o pretérito mais que perfeito. Todos os verbos terminando assim, eles são pretérito mais que perfeito. E ele é pouquíssimo utilizado. E ele se utiliza bastante
quando a gente quer dar uma ideia de uma ação no passado, ou seja, que já terminou, que teve curta duração, concluída, que ela aconteceu antes de outra ação no passado. Vamos ver como é que funciona isso aí. Ó, eu cheguei mas, ó, vamos analisar aqui aqui são duas frases que elas estão relacionadas, né? Eu cheguei à escola, cheguei aqui é o verbo. Que tempo verbal é esse? Vamos analisar de novo, vamos pensar. Essa ação é agora, passado ou futuro? Cheguei. Cheguei é passado. Logo, isso aqui é pretérito. A gente coloca ali, pretérito. Essa ação de cheguei, ela é algo que aconteceu várias vezes ou apenas uma vez? Eu cheguei à escola, uma vez só. Ela teve curta duração? Teve. Foi lá, chegou e deu, acabou. E também foi concluída. Então aqui a gente cheguei tem o pretérito perfeito. Porque a gente sabe que ações perfeitas são aquelas que já acabaram, que já foram concluídas e elas tiveram uma única ocorrência, elas só aconteceram uma única vez. Ó, mas o ônibus partira. Aqui a gente tem o confronto de duas ações. Ó, cheguei, passado, e o ônibus partira, ele já fez essa ação, só que essa ação ela é anterior à ação de chegar. Então tu lê tudo isso aqui, ó, eu cheguei à escola, mas o ônibus partira, mostra o quê? Que eu fiquei sem ônibus. Porque eu fiz algo no passado, mas o ônibus fez outra coisa antes de eu ter chegado à escola. Então, esse pretérito aqui, ó, partira, ele tem as mesmas características desse perfeito, mas ele é anterior. Ele consegue ser mais antigo, por causa disso que é mais que perfeito. Ele é uma ação no passado, antes de outra também no passado. Só que hoje em dia, nós não utilizamos tanto partira. Nós utilizamos uma forma que é composta, ou seja, formada por dois verbos. Um verbo que vem antes, que ele só mostra o tempo, e o outro verbo depois, que ele mostra a ação mesmo, a ação de fato, né? Por exemplo, como é que a gente fala, ó, eu cheguei à escola, mas o ônibus... Hoje em dia a gente falaria assim, eu cheguei à escola, mas o ônibus tinha partido. Esses dois verbos aqui é uma forma composta desse mesmo tempo verbal aqui, porque isso aqui tem o mesmo sentido desse aqui. Então, tinha partido, ele é chamado de pretérito mais que perfeito composto, porque ele atua... Porque ele faz dois verbos funcionarem com o mesmo sentido de um único verbo, de um único tempo verbal. Tranquilo? Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários, tá bom?